noite está muito bela. E está fria, mas está boa, tá? Que Deus abençoe a todos vocês. Uma boa noite aos formandos, aos professores, supervisora, os funcionários, familiares e a equipe aqui que está documentando tudo. Deus abençoe todos vocês. Eu quero compartilhar um texto, quero fazer uma breve reflexão e um encorajamento num texto de Eclesiastes 11, verso 4. Eclesiastes 11, verso 4, diz: quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Vamos ler todos aqui? Quem observa o vento isso é uma verdade. E Salomão, quando ele escreveu isso aí, era um homem de muita sabedoria e de conhecimento. Ele já tinha observado a natureza e conhecia tudo na sua época. Então ele diz que aquele que observa o vento, aquele que está preocupado se vai chover ou se não vai naquele ano, mas não faz o que deveria fazer. As pessoas se preocupam com algumas outras coisas, mas elas não fazem o que deveria fazer. Estas estão fadadas ao fracasso. Ele está falando de um período em que estava próprio para plantar, mas se a pessoa ficasse olhando, talvez não vai dar certo, talvez não vá chover esse ano, eu estou desanimado, eu não vou encarar isso. Sabe o que iria acontecer? Iria perder o tempo próprio de jogar a semente no solo. Ele não tem controle, nem nós temos controle sobre as nuvens, nem sobre os tempos. Isso vem, Deus já determinou. Mas a chuva viria, e aí ele não poderia colher, porque não teria plantado. Quem observa o vento não semeia, e o que atenta para as nuvens não cegará. Você vê que uma coisa está ligada à outra. Aquele que não plantou, ele não pode colher, porque ele perdeu a oportunidade que passou. E oportunidades são coisas que a gente tem que estar muito atento, porque elas passam. Então a gente tem que estar muito atento para a gente não perder nada. Aquele que deveria plantar e não plantou, ele nada vai colher. Não importa os motivos. Talvez a pessoa possa pensar que não vai conseguir, eu não vou conseguir, não vou dar conta. Então, ela vai perder o tempo. Dá conta. O pior que dá. Mas a gente precisa encarar. Quando a gente entra, agora, essa semana eu vi um vídeo de um jovem que sobreviveu a um ataque de onça. E onça é uma coisa terrível. Ele disse que estava no barranco quando a onça veio por trás e o pegou. E ele disse assim: vou morrer, porque a onça dilacera mesmo a presa. E por acaso ele tinha colocado a faca próximo dele. E naquela luta ele dizia: pronto, vou morrer, mas vou fazer alguma coisa, vou lutar para não morrer. Um animal feroz daquele. E ele disse que viu a faca e conseguiu pegar essa faca e conseguiu reagir. Acertou aonde ninguém poderia imaginar. Mas ele poderia não ter desistido, né? Aquele que desiste não vence. E ele disse que a onça se afastou e depois encontraram a onça morta, porque realmente pegou no coração da onça. Foi um milagre a sobrevivência daquele rapaz, mas veja que ele não desistiu. Numa figura
há muito tempo atrás eu vi uma figura de uma garça querendo engolir um sapo. Só que o sapo pegou na garganta dela, aonde ele ia passar. Aí entalou. Aí a pergunta: vencerá quem desistir? Quer dizer, se a garça desistir de forçar, o sapo estava sufocando. É uma forma de reação, é uma forma de dizer: eu não desisto, estou aqui, estou firme e não vou descer por esse negócio. Ou eu vou conseguir aquilo que eu busco, que eu sonho. Todos nós temos sonhos, mas só colhe quem planta. Não importa a idade. Uma senhora chamada Marianne Shear, ela começou a estudar aos 55 anos. Mas eu sei que aqui na frente, aqui os formandos são jovens. Aquela senhora, 55 anos, e se tornou a primeira americana a se formar em Direito com a idade mais avançada, aos 70 e poucos anos. Por quê? Porque ela começou a estudar do 0 aos 55 anos. Um desejo da alma. Ela passou anos plantando, mas depois ela colheu. É assim. Então, nós somos pessoas, nós temos os sonhos, e acho que a gente nunca deve desistir. Foi uma das palavras de Winston Churchill na Segunda Guerra Mundial, dizendo: nunca desista, nunca, nunca, nunca. Porque se a Inglaterra tivesse desistido, hoje ela falava alemão, o idioma alemão. E a população resistiu ao nazismo, lutou bravamente, a população lutou bravamente e conseguiu reverter aquilo ali, e graças àqueles que não desistiram nunca, mesmo em situações difíceis. O que a gente pode tirar então de lições para a nossa vida de Eclesiastes 11:4? O que a gente pode aprender? Primeiro, que a gente precisa agir, mesmo sem saber como será. Porque tem coisas que a gente não vai conseguir mesmo saber como será. A gente não sabe o que vai ser amanhã. Então, a gente tem que agir. Você tem um sonho, jovem? Eu quero estudar para fazer farmácia. Eu quero ser uma professora, um professor. Quero fazer medicina. Encare, estude. Só passa quem estuda. Mas tem as vagas estão lá. Se você colocar os olhos sobre o prêmio e dizer: eu quero, Deus me ajude, você não tem a dúvida que você vai conseguir. Eu tenho um namorado da minha sobrinha, ele já está com 30 e poucos anos, e ele estava fazendo nutrição, se eu não estou enganado, mas ele queria medicina, já desde jovem, estudando, passou para medicina na Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza. Deixou tudo, deixou o trabalho, tinha que deixar tudo. E ele teve, em vez de ter o apoio, ele teve até a oposição da família. Como é que pode um negócio desse? Mas a família da minha sobrinha acolheu, incentivou: não, é isso aí. E agora, no final do ano, ele se forma. Vai colher o que ele plantou. Ele não desistiu, era um sonho. Para a família, seria interessante ele estar trabalhando, sabe? Trabalhando lá. Ia trabalhar a vida toda naquele setor. Mas ele disse: não, eu tenho um sonho, eu quero servir, eu quero isso. E pôs os olhos sobre o prêmio e venceu. Então, nunca ache que você não tem condição, nunca ache que você não vai conseguir. Realmente, se a pessoa achar que não vai conseguir, ela não vai nem começar.
E só termina quem começa. Ninguém pode terminar alguma coisa se ela não começar. Então não tenha medo, a gente se acostuma com os desafios, mas a gente precisa estar dentro dos desafios. Então, precisamos agir. Quem tem dúvida, pode ficar congelado. Pode a dúvida se transformar em medo e o medo impedir de avançar. Muitas pessoas não fazem o que deveriam fazer com medo. Vai não dar certo. Olha a dúvida. Eu vou perder meu tempo. Outros pela indiferença. Para mim tanto faz. Eu trabalhar aqui, ali, acolá. O medo pode paralisar, mas nós temos que superar nossos medos. Às vezes parece que o medo ele é um leão, e quando você o encara, ele vira um gatinho. Aí você vai ver, puxa. E muitos desistiram porque pensaram que era um leão e ficaram pelo caminho. Então, tenha confiança em Deus. Nada conseguiremos sem Ele, e mesmo se conseguirmos, não tem muito valor. Nós estamos aqui nessa noite, num culto de ação de graças, porque nós entendemos que tudo vem dEle. Nosso ser foi criado um projeto dEle, fantástico, projeto complicadíssimo, o ser humano, de tudo, do fio de cabelo à célula. E toda a estrutura na Terra, no universo, são estruturas complicadas, complexas, tudo feito por Ele. Por isso nós devemos andar com Ele. Aprumar o nosso coração rumo aos céus e andar segundo a sua orientação, que nós andaremos sem medo. A dúvida diz, será que vale a pena? A confiança, ela vai dizer, eu posso, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E Deus é aquele que nos fortalece. Eu não teria força por mim mesmo. Era uma ousadia, e seria uma ousadia de um homem dizer que toda a capacidade que ele tem veio dele mesmo, dela mesma. Nada teríamos se não viesse dele. Ele nos deu toda a capacidade de aprendermos e armazenarmos o conhecimento. Paulo disse, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ora, se ele disse que pode todas as coisas naquele que me fortalece, qualquer um que andar com Deus pode todas as coisas naquele que o fortalece. Então, a gente sabe que é um desafio a nossa jornada, mas vale a pena você plantar para colher. Então, em vez de ficar preocupado com o que, será que vai dar certo? Peça a Deus, Deus, bota no meu coração, ou confirma um sonho que eu tenho, e eu irei adiante contigo. Senhor, toma o controle, e eu me disponibilizo a correr atrás desse sonho. Não importa a sua idade, se tem, talvez aí, 19, 20, Felipe talvez seja o mais novo aí da turma, não sei. Talvez. Não importa. Se você tem 30, não importa a idade, o que importa é o seu coração. Se você deseja, vá em frente. Mas convide Deus para caminhar e trilhar com você. Você vai ser bem sucedido. As barreiras cairão e você vai perceber que você pode todas as coisas naquele que fortalece. Mas se parar e ficar olhando para cima, o tempo vai passar e você vai perder as oportunidades. Oportunidades que são raras e às vezes difíceis de a gente encontrar outras, muito difícil. Então aproveita agora, motive seu coração, pegue na mão de Deus e vá em frente. E que Deus os abençoe. Deus abençoe a cada um de vocês.